Fala, meu povo! Mais uma semana extraordinária começando e eu quero já te dar as boas-vindas para o Fala Papá Podcast Quase Não Sai. Ó, é muito bom ver você aqui e, claro, se você não está inscrito, pô, meu, clica aí, se inscreve, não paga nada. Eu ia falar outra coisa, né? Você já sabe qual é a palavra que eu uso muito, eu sou da Bahia, né? Essa palavrinha é bom dia, boa tarde, boa noite. Ao longo do nosso bate-papo você vai ouvir aqui essa palavrinha um pouquinho, mas se inscreva logo. Deixa o seu comentário, interage aqui no chat. Eu tô acompanhando aqui, ó. Tá aqui o computador aqui, ó, acompanhando você aqui no nosso chat. Então, deixe o seu comentário, se inscreva e tenho certeza que sua mente hoje vai explodir muito. É a nossa primeira convidada mulher do Fala Papá Podcast, papá. E essa mulher é mais do que empoderada. Essa mulher é empresária, incansável, filha de Deus, como ela fala, né? Que depois que ela se conectou ainda mais forte com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, a vida dela foi transformada completamente. Mas é uma empresária braba, tanto que virou minha sócia, papá. Vocês vão entender aqui ao longo do nosso bate-papo, ela virou minha sócia. E eu quero que você digite aí, clap, 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 palminhas, palminhas, e receba aqui a minha querida amiga Tabata Palmieri, amiga, parceira e sócia. Vem a minha preta. E aí, seja muito bem-vinda aqui ao Fala Papá Podcast, né? Quebrando já essa barreira feminina, a primeira mulher do podcast, tá Você vendo? é a primeira mulher, que show de bola, que sensacional. Empresária, né, mãe? A gente tá aqui para falar o quê? De prosperidade, né? O Fala Papá Podcast é um podcast onde a gente vai falar o tempo inteiro de empreendedorismo, não é só feminino e masculino, não, meu irmão. Se bem que é só esses dois que tem, né? Mas tudo bem. Feminino e masculino. A gente vai falar de prosperidade. Pelo menos, né? Nesse mundo maluco de hoje, mas é feminino e masculino acabou. Né? E vamos falar muito, muito, muito de tudo que envolve a prosperidade. E a história dessa mulher, meu irmão, com o corpo dela, me chamou muita atenção. Ela é especialista em nutracêuticos e você vai entender agora quem é a Tabata, a história dela, de onde ela veio, pelos caminhos que ela percorreu. É uma mentora extraordinária, meu irmão. E, fia, essa Vital Joy tá dando o que falava. Por sinal, antes de começar a gravação, eu recebi já mensagem de Vini, quer falar com tu sobre a Vital. Ele tá querendo comprar de novo. Perfeito. Então, sobre isso. já fala com o povo aí, sabe quem és tu pra galera aqui? Bom, deixa eu me apresentar primeiramente para todos. Me chamo Tabata Palmieri, sou nascida em Araçatuba, o interior de São Paulo. Eu sou a fundadora da Vital Joy, que na verdade ela nasceu através da minha maior dor, que era com o meu corpo. Acreditem se quiser, mas eu pesava 80 quilos. De 80 eu fui para uma anorexia que me levou a 39 quilos, que foi onde me deixou em coma 3 dias. E depois eu ainda cheguei a 120 quilos. E aí, com 120 quilos, foi aquela disfuncionalidade total da vida, da estrutura, do emocional. E eu precisei verdadeiramente me conhecer naquele período, ou eu morreria. Hoje tá quantos anos? Hoje eu tô com 38. Você tinha quantos anos isso? Na verdade, eu tava com 14 anos. Quando eu tive anorexia, quando eu fiquei 3 dias em coma, quando eu saí. E quando eu cheguei a 120 quilos. E aí eu falei, opa, quando eu me olhei no espelho, eu não me reconheci, eu não via mais a minha identidade, eu falei, alguma coisa precisa acontecer ou eu vou morrer. E você com 14 anos, o que foi que te levou à anorexia? Você sabe hoje? Sim, hoje a neurociência, estudos psicológicos dizem que a anorexia, na verdade, ela é diferente da obesidade. A obesidade é quando você pede socorro ao mundo, alguém me veja, ou então, ao mesmo tempo, eu estou me protegendo com a gordura de algo ou de alguma situação. A anorexia, ela é diferente. Ela é algo que me machucou num contratempo e eu não quero mais que ninguém me veja. Geralmente, esse primeiro aspecto de machucado vem de mãe ou de pai. Então, ele tem uma conexão muito forte com o primeiro amor da tua vida. Né? E como eu não tinha muita presença de pai, foi a primeira conexão com a minha mãe, porque minha mãe era magra, minha mãe sempre foi muito bonita. Eu e minha mãe é cara crachá. Você olha, não tem nem como É verdade, conectar. eu já vi, é igualzinho. É igual, idêntica. Ela Como fala te que diz na Bahia, cagado e cuspido. ela fala que eu faço botox pra ficar desconfigurada dela. Mentira, eu faço pra ficar mais jovem mesmo. Mas quando eu via ela magra e eu me via gorda, obesa, eu não me sentia pertencente. E aí, toda vez que eu usava uma roupa dela, ela sempre dizia uma fala que falava assim: você vai enlarguecer todas as minhas roupas. Caramba. E aquilo na cabeça da criança, por isso que quando você fala com o teu filho sobre enlarguecer, sobre você estar comendo muito, ou você está deixando de comer, isso cria gatilhos. E dentro desses gatilhos, a gente traz uma séria repercussão. É por isso que hoje a gente precisa pisar em ovos mesmo, saber a forma de falar, como se comunicar, porque não é o que se fala, mas a forma como se fala aquilo.
Perfeito. E, querendo ou não, os nossos principais bloqueios, acho que a maioria, né, dos nossos bloqueios, eles são justamente instalados na infância e juventude ali. Perfeito. E no podcast passado, nós falamos, né, algo sobre o poder da fala, do verbalizar, né? Tanto que Deus falou o quê? Haja luz Haja e luz. houve a luz. E quando a gente tá ali profetizando, você vai enlarguecer minhas roupas e tal, isso foi criando em você algo, pô, que te Me bloqueou. bloqueou. E aí eu tive Caraca. aquele processo da anorexia, porque assim, eu tava num momento bem depressivo, eu vim de uma família completamente disfuncional, porque eles me entregaram tudo que eles podiam, era o máximo deles, eu não podia exigir mais. Só que a minha criança já tinha uma vontade dentro de mim, eu conheci Jesus com 12 anos de idade. Então eu era criada num bairro bom, numa estrutura boa, mas de uma família muito simples, muito pobre. Sempre quem não tinha alguma coisa era eu. E aí eu sempre quis sair daquela realidade. Eu vi muita coisa errada dentro de casa, né? Que eu não vou conectar aqui, mas eu vi muita coisa errada dentro da minha casa. E aí eu criei no meu cérebro que eu ia ser diferente de tudo aquilo que eu estava vendo e vivendo. Portanto Uau. que eu fui vista como uma revoltada da família. Olha como isso é poderoso. Você, o quanto cada experiência para uma pessoa pode gerar uma vontade de mudança ou seguir os mesmos caminhos. Você ter a vontade de seguir o caminho. Eu digo isso porque eu tive uma referência de ser mulherengo. Eu repeti. Já os meus dois irmãos foram ao contrário. Não quiseram ser mulherengos, como eu fui, né? Hoje eu entendo isso, já ressignifiquei isso, já tenho uma outra visão sobre as mulheres e tal. Mas a mesma coisa, você viu coisas erradas pra cacete. Perfeito. Você poderia seguir nesse caminho ou, não, eu quero ser totalmente diferente dessa porra toda aí. Porque isso eu tenho certeza que você teve essa sensação não só quando você conheceu Jesus, antes dela. Porque, minha visão, tá? Vê se faz sentido. Porque esse sentimento de verdade, de honestidade, já vem dentro da gente. A gente já nasce com isso dentro. E aflora, porque nós somos criados em imagem e semelhança dele. E por sermos criados em imagem e semelhança dele, a gente tem isso já tatuado no nosso espírito. Então, a gente já vem com esse poder limitado dentro da gente. Só precisa ser despertado. E você foi desperta com 12 anos. Porque o que acontece, Rô? A gente não tem referências. Igual na casa onde eu vim. Eu não tinha referências. Era meu avô era alcoólatra, que era quem me criava. Minha avó era uma mulher extremamente depressiva, tomava 12 calmantes, por isso que eu sou contra a medicação. Por isso que eu vendo nutracêuticos, que são alimentos É encapsulados. isso que eu ia perguntar agora. Explica a galera aí, que parada é nutracêutica? Nutracêuticos nada mais é do que alimentos encapsulados, que não tem nada de química. Por que eu sou contra a química? Porque eu vi minha avó falecer tomando 12 medicações contra depressões. Eu vi muita doença dentro de casa. Eu vi um avô alcoólatra. Eu vi uma mãe perdida e depois se reconstruindo. Eu vi um tio que furtava cargas. Eu vi várias coisas muito próximas. Mas quando você despertou, Tabata, eu vi tudo aquilo e eu assustei com tudo aquilo. Porque com quem eu andava, por isso a importância do com quem eu ando, com quem que eu me conecto e com quem que eu vou. Eu via nos meus vizinhos famílias prósperas, pai e mãe juntos, e aquilo me desconectava. E quando tinha dia de mães e dia de pais na escola, quem sempre estava era minha avó. Quando ela podia, não estava tão depressiva. Então, quando existia essa causa, eu percebi que eu era diferente. E aí eu falei, eu não quero essa diferença, eu quero ser uma família normal. Entendi. Né? Naquela época, quando eu tinha 12 anos de idade, quando você era uma filha de uma pessoa divorciada, você era chacota pra escola. Já existia o bullying, mas a gente não chamava de bullying. A gente saía na porrada e tava tudo certo, todo mundo lá. Mas não era bullying. E aí eu comecei a compreender, mas quando eu me converti, que eu comecei a andar com casais de verdade, com pessoas que salvavam casamentos, com pessoas que falavam de estruturas verbais que eu queria me conectar, eu falei, opa, e falavam de negócios o tempo inteiro. A minha mãe, ela é uma empresária. Nata, minha mãe, uma vendedora nata. Ela fala que ela não é vendedora, mas minha mãe é uma vendedora nata. Né? Como a Tabata, fala igual os cotovelos, igual eu. Então, ela sim é uma vendedora. Então, eu vi isso muito de perto. Vi meu padrasto junto com ela crescerem, desenvolverem. Vi começarem do nada. Então, eu tenho uma veia de lá. Tem muita coisa boa que eu tirei da minha família. Mas quando eu quis crescer, eu precisei me desconectar. E aí, eles não entenderam. E aí, eu precisei criar muros. Porque eu já falei pra vocês que eu também vim de uma família narcisista. Eu vim com traços narcisistas e no meio do caminho eu tive que cortar esse narcisismo também. Por isso que quando a gente tem o poder da autocompreensão e de conhecer, igual todo mundo conhece a Tabata brincalhona, a Tabata zoeira, mas nunca ninguém sentou verdadeiramente para conhecer a minha história. Mas por quê? Porque hoje a leveza que eu tenho, eu não abro mão dela por causa do passado meu que foi pesado, da rigidez que eu trouxe para dentro do trabalho. Eu fui uma pessoa que eu tive o meu sentimento de pertencimento, não foi na igreja, foi dentro do trabalho.
Então eu trabalhava em 2, 3, 4 trabalhos e eu vim crescendo. Fui gestora de uma multinacional e cheguei onde eu queria. E aí eu larguei tudo para vir embora para Alphaville, né, para viver essa loucura toda. Entre os altos e baixos do dia a dia, que é as verdades que as pessoas não contam aqui no Alphaville. E para nós não tem problema nenhum contar as dores, contar as debilidades, contar as subidas, as descidas. E talvez falte pessoas de verdade, porque ninguém quer se conectar só com quem venceu. As pessoas querem se conectar com a dor que você às vezes está passando, com uma dor que está acontecendo no meio do caminho. A palavra também ela fala assim que quando a gente passa por alguma coisa, não é para que seja para derrota para nós, mas é que tamanha é a minha força, e eu entendi isso dentro da minha casa e da minha família, que se eu não barrasse, eu não acredito em maldição hereditária, eu acredito em convicções da família daquilo que vem trazendo, repetições, que é aquilo que você traz com muita facilidade. As repetições nada mais são do que eu aprendi com a minha mãe trair, mentir, roubar. Aprendi com meu tio isso. Então, se eu venho de uma família assim, qual que era a conexão para eu poder ter? O mais lógico era você repetir. Perfeito. Eu quis quebrar. Isso não vai ter em mim. Eu vou trabalhar dignamente, eu vou crescer, eu vou me estruturar e foi isso. E não significa que eu não vim com alguma disfuncionalidade. Gente, até hoje eu tô me ajustando, né? Toda que eu tô solteira. Não, tanto que... Ó, meu povo aí, segue aí, ó. Hashtag meu sócio também tá. Primeiro casemos o Rodrigo, gente, porque a gente tá nessa possibilidade. Eu não tô com pressa, fique de boa. Mas o que é bacana que você trouxe aí da repetição, porque realmente ninguém escolhe onde nasce. Isso aí, realmente, você que tá nos assistindo aqui agora, você não escolhe onde você nasce, meu irmão. Agora, onde você vai morrer, uma escolha é sua. Exato. O ambiente, ele não determina o seu futuro, nem o que você vai conquistar e nada, mas ele influencia demais. Por isso que é importante, o quanto antes você tiver essa clareza, se desconecta. Foi o que a Tabata fez. Ela teve essa clareza, ela se desconectou. Foi fácil? Tenho certeza que não. Até hoje ainda é difícil. E eu passo por esse processo também. Eu me desconectei de muitas pessoas, né, de parentes, de amigos. Não deixei de amar essas pessoas. Você tem que entender que você não vai deixar de amar essas pessoas. Só que para poder você conquistar o que você deseja, o que você quer, muitas vezes você vai ter que, sim, deixar de conviver com aquelas pessoas e deixar de frequentar aqueles ambientes. Não tem jeito. Não. Você vai precisar fazer isso. É extremamente porque difícil. É igual água e óleo, meu irmão. Não se mistura. Então, para poder você ir para um outro nível, sim, você vai ter que deixar de viver essa vidinha de merda, de mais ou menos você tá vivendo, meu irmão. E não é só família. Quando eu criei a empresa dos nutracêuticos, né? Eu saí ganhando R$10 a hora, trabalhando em 10, 20 lugares para poder... Porque eu nunca fui uma mulher de ganhar pouco. Então, para eu poder manter a minha realidade, eu tinha que ganhar bastante dinheiro. Então, para eu poder fazer a Vital Joy... Eu fiz 3 empresas logo de uma vez, que foi aquela loucura toda. Fiz uma pousada, fiz uma empresa que eu fazia eventos, que foi assim que a gente se conectou pela primeira vez, que foi com a empresa Acho, que eu fiz todos os seus eventos. E ali você conheceu a Tabata dos nutracêuticos também. Então, nessa busca incessante de querer crescer, de querer desenvolver, a gente erra dispersando, muitas vezes. A gente vai em sonhos de outras pessoas, a gente vai em realidade de outras pessoas, a gente traz pessoas para as nossas mesas que não são mais para caminhar conosco, que não têm a mesma mentalidade que a gente. E, gente, foi muito duro. A gente que é sanguíneo, a gente tem uma séria debilidade. Eu falo que Jesus ele não veio para mudar nossos temperamentos, mas ele veio para temperá-los. Né? Que João era conhecido como colérico e depois João ficou melancólico para virar o melhor amigo de Jesus. Então, quando a gente fala dessa realidade, eu sou sanguínea, eu quero trazer todo mundo, eu quero amar todo mundo, eu quero abraçar todo mundo, eu viro o best friend de todo mundo e a vida não funciona desse jeito. São os 3 níveis de amizades que a gente precisa, né? Que é que a gente falou até no dia do CDC, que são amigos de ponte, são algumas pessoas que só vão ser pontes para nós. Existem amigos nossos que precisam ser íntimos, de saber todas as nossas debilidades, a gente poder conversar, mas isso precisa de um nível de confiança, galera, muito alto, porque senão a pessoa utiliza daquilo contra você. E um amigo espiritual, porque você precisa de uma base que te dê suporte de alguém maior do que você espiritualmente falando. E quando eu entendi isso, o jogo mudou. Eu aprendi a falar não, mas posso falar ainda até hoje? O não dói mais em mim do que na outra pessoa. Eu choro até hoje pelos nãos que eu falo. E dói em mim, e dói muito. E ter que mudar o jogo todas as vezes e falar não, estruturar. Igual ontem que você me ligou, que eu tava meio mal. Eu falei, tô de jejum, preciso ficar. Quase desmaiei por causa disso. Mas eu vou ficar, porque eu sei o que eu tô pretendendo fazer. Eu sei qual é a mesa que eu quero subir. Eu sei onde eu quero ver. E eu tô repaginando a minha mente.
E, gente, o jejum não só é espiritual, ele serve também para configurar a tua mente. Em 24 horas você faz a cetose do teu organismo. Tem outras substâncias que você libera que faz com que você pense melhor, traga uma estrutura melhor. A gente trabalha junto com os nossos amigos aí de Total. jejum também. Então a gente compreende perfeitamente isso. Então eu trago muito isso pro pessoal da Vital Joy. E o meu grande diferencial é eu não vendo só os encapsulados para vocês. Eu mentoro verdadeiramente, eu fico uma semana acompanhando, eu tento entender se você tá tomando, se você não tá tomando, como que tá sendo o seu dia a dia, porque é normal você passar mal nos 3 primeiros dias, principalmente porque eu tô acelerando o metabolismo completamente inchado e completamente inflamado, cheio de açúcar, cheio de dores. E com isso eu consigo fazer o acompanhamento, entender o que o nutracêutico está fazendo com você. E quando a gente começou com a linha de encapsulado de emagrecimento, a gente cresceu. Não é à toa que a gente está com 4 linhas ali e patrocinando o pessoal do E Ironman. o que eu acho mais top, pô, dos seus produtos é um que eu virei fanzaço, que é o Joy da melatonina. da melatonina. Irmão, você dorme igual um bebezinho, uma delícia. Você acorda revigorado de um jeito assim, surreal. E você pega no sono muito rápido, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de pegar no sono. Desculpa, e a partir do momento que eu comecei a usar, né, esse produto, como é o nome dele, que eu nem sei o nome. Só Sleep uso. Joy chama Sleep melatonina. Joy. Isso. Irmão, meu povo, segue essa mulher e peça o seu, porque você que tem dificuldade de dormir, esqueça, você vai dormir igual um bebê, e rapidinho, porque eu tenho essa dificuldade, né, tinha, né, depois do Sleep Joy, Sim. tu é doido, melhorou demais. E me fala aí uma coisa pra galera entender. Tá, a galera entendeu a Tabata, as dores que ela teve, anorexia, depois ficou gordona e depois emagreceu. E da onde é que surgiu a Vital Joy? Foi justamente desse processo que você teve de ficar magrona, né? De anorexia, né? Que chama, e Isso. ficar obesa, Depois ficar gordona, pá. E aí surgiu a Vital Joy? Como é que foi isso? Na verdade, foi nesse processo, quando eu fiquei gorda, eu procurava de tudo para poder emagrecer, então eu estudava de tudo, eu lia de tudo, né? Para quem não sabe, eu tenho 2 faculdades, 2 MBA, sou formada em administração e pedagogia, que não tem nada a ver com o nutracêutico, MBA em gestão pública e MBA em pedagogia empresarial, mas o que me trouxe alavancagem foi quando eu me dediquei, lembra que eu falei que eu sempre trabalhava em 3, 4 empregos? Aquilo me deu vários burnouts, porque toda falta... Você é maluco. Toda 3, 4 falta empregos, tem seu excesso, né? Perfeito. Todo excesso também tem sua falta e vice-versa. Quando eu me entreguei para o excesso do trabalho, foi a questão do pertencimento. Eu entendi que eu era boa para aquilo. E aí eu comecei a fazer. Só que aí eu comecei a fazer de tudo e de todo mundo. Foi quando eu assumi todas as coisas. Foi quando eu também descobri o aneurisma no meio do caminho. E com isso eu entendi que eu ia morrer em 1 ano se eu não cuidasse, que foi o que um neurocirurgião falou para mim. O segundo neurocirurgião que eu fui atrás, que eu pesquisei, que eu fui, virou para mim, pegou e falou assim: Tabata, existe uma forma da gente tratar isso com alimentação. Eu vou pedir todos os exames de sangue necessários, tudo que você precisa. Sabe aqueles exames de sangue que eles pedem para nós? Vitamina A, vitamina B, vitamina C? É através de tudo aquilo que eu consigo colocar o seu sangue em ordem e fazer com que a doença fique ou que a doença saia. E aí ele me explicou isso de uma forma tão esclarecedora, porque, na verdade, você já soube porque que o médico pedia aquele monte de exame para você? É verdade. É simplesmente porque tá faltando alguma daquelas vitaminas, por isso que alguma coisa surgiu ali de errado. E eu falei, é isso? E aí aquilo me deu um start. E aí ele começou a me tratar com fitropropeno, vitamina B6, ele tinha a linha própria dele. Eu falei, opa! Aí eu comecei a estudar tudo sobre alimentação. Aí eu comprei um livro chamado Alimentos Milenares. Aí depois comprei outro, Legal. Alimentos que Curam. Aí depois eu comprei... brócolis cura algumas coisas. E aí eu comecei a estudar, falei, é isso? E se eu encapsular tudo isso daqui? Existe a possibilidade? Eu comecei a fazer estudo. Ou seja, através da sua dor, você conseguiu identificar um propósito de curar, não só se curar, mas principalmente também ajudar outras pessoas. Porque primeiro Tá eu fui vendo? curada. Sua De dor tem relação com o seu propósito. completamente. De 23 milímetros, a minha aneurisma, que me dava desmaios constantes. 1 hora. E aí eu perguntava pra ele, por que me desmaia desse jeito? Ele falou, o nosso cérebro é como um computador, o Windows. Ele precisou dar um reset pra você não morrer e ele voltou ao normal. E eu falava, caramba, como o nosso corpo é incrível. Eu comecei a estudar cada vez mais. Já tinha feito radiologia. Eu sou a pessoa que a vida inteira eu estudei. Gente, eu brinco com o Rodrigo. Como eu me converti cedo, eu não tive tempo para fazer muita coisa. Então eu só estudava. Então eu estudei muito. Fiz radiologia, fiz tudo que vocês imaginarem de cursos que eu via. Gratuitos, não gratuitos. Então eu sempre tive muita ênfase de fazer cursos. E eu comecei. Quando eu entendi que o alimento começou a me tratar, a me sarar, eu falei, opa...
De 23 milímetros eu fui para um aneurisma, que hoje eu convivo com ela tranquilamente, que tem 2 milímetros que não me afeta em nada. De 23 milímetros foi para 2 milímetros através da alimentação. Caraca. Não me interfere hoje em nada, ela é no sistema nervoso central, por isso que eu tinha esses desmaios constantes. Ele falou, Tabata, é isso. Por que eu peço todos aqueles exames para você? Para eu ver o que está faltando, para eu poder suprir aquilo, porque a doença só acontece no seu organismo se algum nutriente falta. Eu falei, é isso, essa é a jogada. Então, eu não vou enfiar medicação na população. Não precisa, a população não precisa de medicação. A população precisa entender o que está faltando no organismo dela, o que vai... Igual, vamos entrar para um assunto polêmico? Ninguém morreu por causa de pandemia. As pessoas morreram por falta de nutrição, Perfeito. por falta de cabeça correta, porque... Quantos medos não levaram à morte? Tantas pessoas que fecharam com tanto medo, com tanta realidade. E você vai ver pessoas com falta de nutrição correta no organismo. Até porque isso que você está falando aí, eu concordo 1.000.000%, porque eu também sou prova viva disso. Quando melhora minha alimentação, atividade física, conexão com o Criador todos os dias, irmão, sua vida é outra. Você tem seu dia diferenciado demais. E é muito mais cômodo. Por isso que as indústrias farmacêuticas são bilionárias. Por quê? Porque, meu irmão, primeiro, que não trata a causa. Trata só o sintoma. Então, você tá ali, como sua avó morreu, tomando 12 remédios. Olha que maluquice. Imagina. Velho, porque é muito mais cômodo você tomar uma pílulazinha, tomar, sei lá, para diabetes. Tomar um remédio para diabetes, conhecer o nome que meu pai toma, minha mãe toma essas porra aí. E do que parar de comer doce, por exemplo, de cair comendo produtos que têm alto índice glicêmico e tal, e não é isso que chama, alto índice glicêmico? Você vê que eu tô entendido da parada. Do que é melhor tomar um remédiozinho. O Ozempic, essas porra aí que vem agora aí. Meu irmão, tu é maluco. Gente, eu já vi gente ficar paralítica tomando Ozempic. Em nome de Jesus, não toma esse trem, não. Mesmo porque você pode adquirir uma diabetes e tomar aquele trenzinho que você acha que é um trem, mas que aquilo ali custa de 1.000 a 5.000 reais, dependendo do local onde você compra. Porque agora a Anvisa modificou o nome de Ozempic para Mounjaro, mas é duplicidade, é a mesma coisa. É um ou outro componente diferenciado, é só você estudar a fórmula dela, que hoje os médicos estão aplicando, que eu acho um absurdo isso. Doutores vão voltar para a faculdade aí, porque tá difícil o negócio. Analisar vocês fazendo aquela máxima, né? Vai pela boiada. Vai pela boiada. A boiada tá ali, o cara quer botar o quê? Dinheiro no bolso e por aí vai, em vez de passar a nutrição correta ali. Porque dá mais trabalho, realmente, dá muito mais trabalho. Eu, por exemplo, eu sou um cara que cozinha não é comigo, pai. Minha cozinha é meu airfry. Se eu ficar sem airfry, lascou. Eu não como. É arroz e frango no airfry, carne no airfry, bisteca no airfry, peixe no airfry, tudo é no airfry. E eu não gosto de cozinhar, não é minha parada, não é comigo. Então eu tenho um desafio muito grande com essa parte da alimentação, por eu não gostar de cozinhar. O que é que eu tô fazendo agora? Eu tô pesquisando agora uma cozinheira para preparar meu rango ali, para eu ter ali, para não perder meu tempo, porque primeiro que eu não gosto de cozinhar, segundo para eu ter realmente um alimento de qualidade. A gente tem. Porque dá trabalho. Há interesse, eu preciso. A gente tem quem faz isso. De Alphaville para São Paulo. De Alphaville eu mando, não tem problema nenhum. Então pronto, então já tá fechado, porque agora eu não tô morando mais em Alfa, tô morando em São Paulo. Que eu tô fazendo agora, né, que a gente tá fazendo as marmitinhas lá em casa, então estamos... Isso aí. Mais um negócio, eita que essa mulher não para, as marmitinhas são porque assim, o negócio não é meu, é de uma amiga, mas a gente aprendeu a fazer com ela e nós estamos fazendo também. Gente, por que é necessário? Você não come além do normal, você não come além do que você precisa. Lembrando, o nosso corpo ele precisa de uma quantidade, varia da nossa ansiedade. O legal da Vital Joy, do emagrecedor dela, é que ela elimina de 5 a 15 quilos em apenas 22 dias. Você foi prova disso, 10 dias ali, 10 quilos. E isso te tira a ansiedade também. Quantas vezes você tinha vontade de comer durante o dia tomando Vital Joy? Bicho, porque eu tiro a fome emocional. Por quê? Tabata, o que possui nela? Possui psilon, pectina, colinato de cromo, gengibre. Gente, eu não tô fazendo nada do que já existe, que os próprios nutricionistas te passam. A única coisa que eu fiz é, de vez você pegar aquele monte de pozinho e comer, que pó é ruim, venhamos e convenhamos, eu encapsulei tudo, tomo uma cápsula e tá tudo certo. Fala aí essa diferença aí da fome emocional e qual é a outra fome que tem? Perfeito, tem a fome física mesmo. Perfeito, e a fome emocional. Porque isso é importante, porque eu falo muito isso em live e falei também, não lembro qual foi o podcast agora, que a gente tá tanta coisa, que o comportamento leva muito a isso também. Leva. E se eu deitar, pai, dia de domingo, pra ver um filme, já era, dá vontade de comer pizza. Né? É algo emocional, tá ali já instalado ali, já virou um comportamento, virou um hábito ali pra mim. E não é nem a fome, é a vontade de comer, isso é emocional. Não é fome. É igual,
Eu era apaixonada por doce. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Toda pessoa que tem mais problema com doce do que com salgado teve problema com a mãe no passado. Eita porra. Por que isso, tá? Ih, manhã, a gente teve algum BO aí, que eu não tô sabendo. Que eu Descubra não aí tô no meio do sabendo. caminho. Diz que o doce é quando a mulher, ela adoça a vida da criança. E às vezes a sua mãe foi muito guerreira, foi muito posicionada, te fez o papel de segurar a hombridade toda da casa, porque você falou que eram 3 irmãos. Então, tipo, às vezes nessa possibilidade, Eu adoro doce. e aí eu comecei a estudar sobre isso. Não é vertente final, mas é uma grande chance de Sim. ser. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, caramba, olha que interessante, porque ao invés da minha mãe adoçar minha vida, num período, ela não foi doce para mim. Então, o que eu precisei? Utilizar a minha fome emocional, as minhas emoções, as minhas dores, a minha carência, a minha vontade, qualquer coisa que te leve a comer que não seja fome necessária, é fome emocional. Mas, tá, afinal, o que é fome necessária? Gente, a gente precisa se manter em pé, se manter vivo. Eu preciso comer. Segundo alguns estudos, na verdade, a gente precisaria comer só carne para estar completamente perfeito. Entretanto, contudo e por todavia, existem frutas, legumes, verduras, existem N situações. Eu não estou aqui para fazer a sua dieta ou para declarar qual que é melhor para você. O que eu estou te falando é o que traz alívio para a tua fome emocional e ao mesmo tempo que supre todos os nutrientes necessários. Não é à toa que a gente também tem a NutriShine, que tem todos os nutrientes, vitamina de A a Z e até a vitamina K7 e a B12, aliás, a B7 e a K2. Por que a B7, Tabata? Porque traz rejuvenescimento. Afinal, com 37 anos, com essa carinha, não é pra qualquer um. 38. Ah, diga lá, 38, nada de Tem 37. 9 esse ano já. Eita, já é mesmo? Já, 21 de novembro já. Caraca, que da hora. É, E quase 40 anos. desse processo inteiro que você passou, né? E nessa parte empresarial principalmente, quais foram os seus principais desafios? Você tem assim, algum desafio que você queira compartilhar? Agora fala, caraca, isso aqui no empreendedorismo, eu sendo mulher e tal, porque tem muito disso, né? As mulheres falam muito que por ser mulher realmente ainda tem discriminação muito grande, aquela coisa toda. Não porque eu sou posicionada, né? Eu sei falar, nesse ponto eu sempre fui muito. Então, como eu sou mais virilzona, os caras até assustam com a Tabata. Isso pra mim é da hora, né? Eu acho o máximo isso. Mas eu acho que o maior desafio meu foi querer carregar todo mundo. Pessoas que vieram até um certo processo comigo, inícios. Veio até aqui. E aí, como eu quis carregar todo mundo, eu tive uma quebra feia por causa disso. Mas a culpa foi minha, porque eu aceitei esse carregar. Sempre Eu aceitei esse trazer junto, eu aceitei esse carregar. Sabe assim? Aí eu assumi a demanda, eu assumi a culpa. Aquela coisa de sair de um local e entrar em outro é mais caro do que ficar em um. Então, assim, eu acho que foi as maiores deficiências. E olhar pra mim e falar assim, você é inocente demais no mundo de negócios, porque o mundo de negócios é um mundo de lobos. E ter que olhar pra mim, dona de tudo, sabe de tudo, sempre fez tudo, sempre deu conta de tudo, eu acho que isso pra mim foi bem difícil. Mas olhar hoje e falar assim, não dá mais pra brincar em serviço. Eu não tenho nem mais tempo de errar, nem mais idade, nem mais financeiro para isso. Então é a hora de alavancar daqui para frente. Então, assim, quando a gente é verdadeiro com a gente, com a nossa fé, com aquilo que a gente acredita, a gente vai pontuando e vai trazendo algumas realidades que vai fazendo com que a gente vá passando de níveis novamente. E às vezes a gente percebe que fica correndo atrás do rabo por um período, porque a gente foi viver sonhos do outro, foi querer trazer o outro nos nossos sonhos ou nos sonhos dele junto, e a gente não consegue carregar muita mala. A gente consegue carregar uma mala pesada e às vezes a tua empresa é a tua mala, então carregue só ela. Às vezes a tua família é a tua mala, carregue só ela, né? Quando a tua família é marido e mulher, tá? Pai e mãe você pode abandonar, porque é bíblico, abandona pai e mãe, pega a mulher e vaza. Mas muito importante que você falou do abandonar. Porque a palavra abandonar, as pessoas podem ficar, ah, meu Deus do céu, mas você acha que eu tenho que abandonar o pai e a mãe? Entenda, meu filho. Eu gosto de falar uma parada muito doida, que é o seguinte, pô, você gostaria de ajudar os pobres? Gostaria de ajudar sua família? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Então, a primeira coisa que tem que fazer é deixar de ser um pobre, pô. É a primeira coisa que tem que fazer, deixar de fazer. É isso. É deixar de ser pobre. Porque não tem como dar carona a pé, porra. É simples, é matemática, é física, não tem como. Você tem que prosperar. Por isso que a gente fala muito de prosperidade, sobre negócio. Eu trago aqui vários exemplos, várias pessoas, né, empresários que saíram de situações, de ambientes que a tendência é que essas pessoas se fudessem ao longo da vida, mas não decidiram que romper, falar, não, eu vou pro outro canto, eu vou pro outro caminho. E para eu ajudar toda essa galera, eu vou precisar abandonar por um tempo, me afastar realmente dessas pessoas, não deixo de amá-las, Exato. mas eu preciso criar força, corpo, né, estrutura
para poder conseguir ajudar todos. É isso. Né? Então, quanto mais você... Então, não tem ódio de rico, não, meu irmão. Pelo contrário, abençoe quem é rico. Abençoe quem conquistou, não importa os meios. Isso não compete a você julgar. E faça a sua parte, meu irmão, para poder atrair para você. Porque você só vai atrair para você quando você se torna, pô. Ah, todo homem é vagabundo. Meu irmão, você tá sendo uma vagabunda. Essa é a verdade. Acabou. Vou falar igual o 38 agora. Você tá sendo uma vagabunda. Nada, meu irmão. Se você quer uma pessoa, um homem decente, ou uma mulher decente do seu lado, seja essa pessoa. Perfeito. Seja essa pessoa. Para de julgar ali. Eu quero que o mundo seja melhor. E o seu mundo interior? O seu mundo? Como é que tá? Sua casa? Você? Meu irmão, você tem que, para poder você desejar o que tá fora, seja belo e pleno, tem que começar dentro, meu irmão. Tudo começa dentro. Faz sentido, nega? Total. E quando eu entendi que assim, ó, Deus usou uma jumenta e uma pedra na Bíblia. Quem sou eu para falar não para o chamado dele para usar a minha vida, gente? Por isso que eu falo, ai daqueles que se vangloriam no seu chamado. Uma coisa que ninguém entendeu ainda, Deus, ele ama pessoas. Então, ele não vai te dar dinheiro para você construir um caminho. Ele vai te dar pessoas para você construir o caminho, para que um abençoe o outro. Não é à toa que a palavra ela fala assim, um ferro afia outro ferro, como seres humanos. Às vezes eu apareço na tua vida, Rô, para dar uma afiada em alguma coisa, você vem na minha para afiar em alguma posição, e para isso nós servimos como pessoas. O dinheiro é recurso e consequência dessas afiações. E existem algumas pessoas que não estão querendo ser afiadas, existem outras que não estão querendo passar para o outro nível, para o outro processo. Aí é a hora, que era aquilo que a gente conversou diversas vezes, de sentar, ser o mais sincero possível e falar, foi. E passar para o próximo nível. E quando você fica segurando muitas pessoas do passado junto com você, você vai caindo junto. Porque, assim, é mais fácil quem tá embaixo puxar quem tá em cima, Sim. do que quem tá em cima puxar do que quem tá embaixo. É gravidade. Só que aí você precisa ter clareza de quem você quer que venha, de quem tem a vontade de vir, de quem tem a fome e a vontade de aprender. Tanto que quando você me chamou para ser sócia, o que você viu em mim? Possibilidade de crescimento total. Vontade, desejo. Fazia. Entendeu? É mudança de posicionamento agora, porque todo mundo chamava para fazer. Desculpa, agora eu não consigo mais fazer. Agora eu tô no momento de me posicionar. Agora é outra verdade. Eu preciso de você para isso. Agora não dá. Cresceu e ficou metida. Não é que eu fiquei metida. A gente entenda umas coisas. A gente vai mudando de mesas. É necessário. Ali eu servia. Agora eu preciso sentar com a mentoria para decidir a decisão final. É isso aí. E assim consecutivamente no crescimento. E as pessoas ainda não entenderam isso. E você falou uma parada muito top, que as pessoas falam, ficou metida. Não é metido e metida não, meu irmão. É o mesmo Rodrigo, a mesma Tabata de sempre. Né? Eu acho que por isso que as pessoas se conectam tanto comigo, porque eu falo da mesma forma que eu falava lá atrás, pô. Né? Com meus palavrões doidos, né? Com o jeito maluco de ser meu baianês, que eu não quero largar nunca meu baianês. Só que tem momentos, pô, que não dá. Eu recebi esses dias, isso você tocou, foi muito importante, vale a pena dar esse exemplo. Eu recebo muitas propostas, graças a Deus, de parceria, de sociedade, de negócio, blá, blá, blá. E aí eu recebi no direct, né? Uma pessoa que eu nunca conheci presencialmente, só nas redes sociais. Né? Rodrigão, tem um negócio aqui multimilionário para poder a gente fazer tal, eu quero marcar uma hora com você. Falei, irmão, você tem 1 minuto para me vender esse negócio. Se for mais de 1 minuto de áudio, eu nem ouço. Porque eu tô cansado desses negócios multimilionários e dessas propostas loucas e blá blá blá. E quando você vê no frigir dos ovos é só loucura, pô. Né? Não tô dizendo que não possa ser um negócio multimilionário, não é isso. Mas não é nem só por estar cansado. Meu tempo hoje vale muito, pô. Eu não desperdiço mais o meu tempo como eu desperdiçava lá atrás agora. Então, por parar para ouvir alguma coisa, não é porque eu tô metido, é porque eu sei o meu valor. Isso leva tempo para poder você conseguir diferente. Não é que eu quero esbanjar, pelo contrário. Né? Eu só acho que um dos poucos caras que fala na lata mesmo as coisas na internet, doa quem doer e mostra realmente quando tá fudido, quando tá fazendo certo, tá fazendo certo, quando tá fazendo errado, tá fazendo errado. Eu falo mesmo, gostou, não gostou, só lamento, tô nem aí pra tu. Eu tô aqui pra poder abrir sua mente, pra expandir, pra despertar. Tanto que vem um novo livro aí justamente por causa disso, né? Dessa vontade de buscar, de despertar. E falar em livro, né? Tá aqui o meu primeiro livro, As 42 Chaves de Crescimento. E já que eu tô com minha sócia, tenho que mostrar aqui, né, a minha editora, falar da nossa editora, que é a MM Academy, pô, que é um dos patrocinadores do podcast Fala Papá Podcast. Então você, abençoada, que ainda não tem o seu livro, na boa, colhe com a gente que você passa de ano. Rodrigo, eu não sei nem por onde começar, eu também não sabia. Meus livros, eu não escrevi uma linha. Rodrigo, você fez o quê? ChatGPT foi? Não.
live, áudio, palestra, tudo que for de áudio, nós transcrevemos seu conteúdo. Eu sou a pessoa que organiza as suas ideias também aí, ó. para que você coloque elas em ação e transfira ela para o livro. Tabata, eu tenho uma ideia disso aqui. A gente vai pegar todas as ideias que você tem, vai colocar todas em ordem ali e vamos te dar toda uma edição pronta do que você tem que fazer, de como você tem que falar, de qual a programação que precisa ser feita. E dentro daquilo, em um mês, seu livro é entregue. Não, é doideira, pô. Então, assim, nós temos um time, não é só eu e a Tabata, não. Nós somos a ponta de lança. A gente tem um time por trás que faz toda essa parte de construção do livro. Você vai ter seu livro impresso, meu irmão, rapidinho. E o que é melhor de tudo, com um preço justo. Porque a gente sabe que esse é um mercado que tem N possibilidades, mas que, meu irmão, eu fui prova disso. Quando eu cheguei aqui, não, sua história é incrível, tem que virar livro e tal, pô, que massa. Não, é tantos R$ 1.000. Eu falei, irmão, mês passado não tinha tênis pra correr, como é que eu vou pagar não sei quantos mil num livro, tá maluco? Não dá não, eu nunca imaginei escrever. Afinal, eu fiquei na recuperação na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, no primeiro e no terceiro ano de redação, irmão. Só passei no segundo ano que eu pesquei a porra toda. Eu para estudar, vixe, tu é doida. Eu nunca imaginei virar escritor. E tô lançando meu segundo livro. Então, assim, já tô com o terceiro engatilhado, porque esse segundo, na verdade, nem tava no script, né? Foi essa busca incansável. Então, conecta em algum lugar, aí tá o QR Code aparecendo pra tu aí, também tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá, segue a editora, entre em contato com a gente, vai ter alguém da nossa equipe que vai falar com você, entender qual é o seu projeto e vamos botar a sua mensagem no mundo, pô, botar seu legado no mundo aí. E o seu livro, aí agora, como eu faço com todo convidado, eu boto logo na parede, porque como é que uma mulher que é escritora, tem vários livros em coautoria, tem quantos livros em coautoria, nega? 3 livros. 3 livros em coautoria. Todos da editora do Rô. É brincadeira, eu falei, fia, não, tu tá na hora de fazer o teu livro autoral. Aí agora eu quero aqui, ó, que ela, porque eu sou assim, né, que ela bote, grava até aí, pra fazer até de história essa porra aí, grava aí no celular aí, ó. Na Ela, verdade, já tem... segura sua onda aí, quem vai falar sou eu. Ó. Quem vai falar sou eu. Segura sua onda aí. Você, hoje é que dia? Tá, eu não vou nem dizer que o dia que é hoje, para o povo não botar. Já Você que sei, você, o povo que vai botar Então aqui. vai. Que dia você vai lançar o seu livro autoral da Tabata? Dia 21 de novembro, na data do meu aniversário. Pronto, tá anotado aí. Tá longe pra porra ainda, mas beleza. A data dela é com ela, Boimar e as Baleia. Então, dia 21 de novembro vai ser lançado o seu livro. Vai. Top. Então, tá anotado aí, ó. Tá vendo? Livro autoral. Porra, tá muito longe, velho. Lança a porra mais cedo. Não, vai ser... Já vai, É porque é já seu vão aniversário. sair 2, já vai sair... Você vai lançar dois de uma vez, velho? 2 de uma vez. Aí, agora o negócio ficou mais gostoso. Um dos Mas temas... os dois vão ser no mesmo dia? Pode ser no mesmo dia, não tem problema. Porque eu quero colocar eu e minha boca grande, porque muitas pessoas tentam nos parar no meio do caminho. E às vezes é pela forma como a gente age, a forma como a gente fala, por falta de compreensão do outro lado. Beleza que eu entendo que a comunicação tem que vir, né, do comunicador. Entretanto, se a minha comunicação está dentro daquilo que eu preciso falar e a outra pessoa não entende, tem algum ruído no meio do caminho. Pode ser que seja na vivência, na estrutura da outra pessoa e tá tudo ok. E eu quero lançar um livro chamado Eu e Minha Boca Grande, porque foi graças ao que todo mundo pede pra gente não ser, foi que eu cheguei até aqui. Top. Então isso vai ser muito legal. Então eu vou dar uma Gostei. desconfigurada, eu e minha Gostei. boca grande. Então Gostei. eu sou muito dada, gente, mas isso é do meu perfil, do nosso temperamento. Então eu sou muito dada, eu converso com todo mundo. Igual eu vim hoje dentro do trem conversando, né? Conversei com o pai de uma menina, porque ele tava falando com a filha da empresa da mãe, e aí eu vi que tinha estética, eu já quis falar da Vital Joy. Aí um moço que tava atrás, saindo do trem, falou assim, moça, só me passa seu telefone que eu vou te mandar uma mensagem. Eu falei, tá bom. Falei, do propósito da empresa, tava comentando com o pai ali, né? Nem lembrei o nome dele, ó. Nem lembrei de pai porque ele tava falando com a filha. Ele falou da empresa da esposa, achei interessante. Aí a gente começou a conversar, ele falou dos amigos que ele tinha, de tudo, onde dava pra levar a Vital Joy, pegou meu Instagram. Falei, beleza. O outro que pegou meu contato, agora há pouco me mandou mensagem e falou assim, moça, não sei se você sabe, mas eu sou TI investidor. Então, assim, eu quero conhecer o teu produto porque eu gostei do teu propósito. Então, assim, por que as coisas acontecem? Pode ser que não dê nada. Porque você abriu a boca, pô. Você abriu a boca. Pode ser que dê tudo. Por quê? Porque eu e minha boca grande. Aí as pessoas falam, você não pode falar tudo. Você não pode... Não é sobre falar tudo. É sobre ser intencional no que você fala, na hora que você fala e como você fala. Perfeito. Né? E as pessoas ainda não compreenderam isso. Igual a forma Tabata que vocês conheceram até agora, extremamente alegre, divertida, não foi intencional até o presente momento.
Existem coisas que vão precisar mudar daqui para frente. Eu cheguei até onde queria até ali. E para chegar no outro nível, você vai ter que fazer alguns ajustes. E fazer Faz alguns parte. ajustes e modificar. Entendem o porquê do Eu e Minha Boca Grande? Gostei. E aí tem outro livro que eu quero trazer o meu método, que eu falo que ninguém emagrece só com encapsulados, apesar de serem muito bons. Não faz mágica, pô. Se você tá pensando aqui, eu vou olhar para aqui, ó. Se você tá pensando que se conectar com a Tabata e comprar um encapsulado dela, vai fazer mágica, esqueça, meu irmão. Não vai. Porque o encapsulado, ele vai potencializar, vai te ajudar. Ele não vai fazer, vou tomar e vou parar de comer, vou emagrecer onde podia, não vou fazer exercício físico, porra nenhuma. Pelo contrário, meu irmão, você vai ter que fazer tudo também. A diferença é que você vai não só acelerar, mas vai potencializar demais o resultado de uma forma saudável. Isso que é top. Perfeito. Isso que é top. E me diga uma coisa, antes de eu falar aqui do nosso próximo parceiro, que ajuda aqui no nosso podcast. Os resultados que você tem hoje, além da sua boca grande, né, que te trouxeram até aqui, onde é que entra network, conexão na sua vida? Que é que te trouxe? Porque eu bato muito nessa tecla, né? Que network é melhor que dinheiro. Eu sou fruto disso. Eu sou. E eu sei que você, ainda mais com a sua boca grande, que eu gostei disso, se lascou agora, se eu vou falar isso agora, a boca grande, da sua boca grande. O network também te ajudou, ter essa boca grande te ajudou a chegar onde você chegou ou não? Como é? Fala um pouco de network aí. Só que eu sou uma pessoa assim muito dada, muito fuçada, né? Até São José do Rio Preto tinha me ajudado. Quando eu decidi abandonar tudo lá, principalmente a franchise que eu estava trabalhando na época, abandonei a franquia e vim para cá sem conhecer ninguém. Então eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. Eu não vim com uma estrutura, eu não vim com nada. Vim com a cara e com a coragem mesmo. E aí eu fui conhecendo as pessoas no meio do caminho. Por isso que eu entrei para trabalhar num local por R$ 10 a hora. E aí eu comecei a me conectar. Só que aí, onde que eu fui? Eu vim muito analítica, então eu fiquei por um período bem quieta, fiquei analisando, fiquei vendo, porque a gente que veio de empresas grandes e de varejos e de franchise, a gente tem um giro de 360 graus rápido. Então eu analisei por uns 2, 3 meses. Na hora que eu entendi o jogo, eu sabia onde eu queria ir. Não foi à toa que eu fui contratado pelo CEO na época de lá, e aí eu fiquei 2 meses com ele, fiz os 360 que eu precisava, saí e fui fazer minha empresa. E tudo foi através de network. Por quê? Porque foi lá dentro que eu te conheci, foi lá dentro que eu conheci outras pessoas. E aí começou a galgar. E aí os networks começaram a acontecer. Legal. Então, network, sem dúvida nenhuma, faz total sentido. Porque, assim, eu cheguei num passo sozinha. Mas para eu poder estar onde eu estou hoje, foi dependente de alguém que foi parceiro, de alguém que me estendeu a mão por um período, de alguém que veio comigo numa das empresas, né? Alguém que me estruturou. Então, que é aquilo que a gente falou, todo mundo foi ponte. Ninguém chegou até aqui sozinho. E eu sou muito grata por todos, inclusive pelo meu ex-relacionamento, que apesar de não ter dado certo entre a gente, foi uma das pessoas que me fez ficar aqui. Ele foi embora, eu fiquei. Legal. E foi uma pessoa que estava aqui trabalhando. Ó, que bom isso, gratidão, ser grata a tudo. Sempre. Porque a gente acha que a gente só tem que agradecer nos momentos, né, de prosperidade, de bom, feliz e tal. Não, mas tem que ser grato também na merda. Acredite. Isso que eu falo. E é justamente quando você consegue ser grato nesses momentos de desafio, é que realmente a graça vem. Porque não é fácil. Não estou dizendo que vai ser fácil. Porque o que você nunca vai ouvir da minha boca é de que a jornada vai ser fácil, Nunca de que tomar decisões vai ser fácil e que tal e tal e tal. Pelo contrário, irmão, é foda. Mas e aí? Porque se fosse fácil, irmão, tava todo mundo no país das maravilhas, em Alice no País da Maravilha. Esqueça. O mundo não é feito de um mar de rosa, não, meu irmão. O mundo é lamacento, o mundo tem muita dor, tem muita. Mas você consegue sim se sobressair por cima disso tudo, sendo grato e perdoando. Não tem como. É uma das duas chaves aqui, ó. As duas são 42 chaves, porque uma das duas principais chaves é justamente perdão e gratidão. Não tem como, é impossível, pô. Vou até aqui olhar nos seus olhos, o editor vai até dar zoom aí, ó. É impossível você ser próspero, sábio, rico, em qualquer área da sua vida, sem perdão e gratidão. É impossível, meu irmão. É impossível. Então já pega essa dica aí, toma esse tapa na cara aí. Perdoe, seja quem for. Ah, mas fulano me roubou. Meu irmão, e aí? Fazer o quê? Matar a pessoa? Não esquece, perdoa e vida que segue. Perdoar não quer dizer conviver, estar ali do lado. Exatamente. É realmente você liberar o perdão ali e deixar pensar naquela pessoa não mais com raiva, com rancor, porque isso só faz te prejudicar. Vá por mim, colhe comigo que você passa de ano. E o network trouxe essa mulher maravilhosa aqui, onde ela trouxe. E claro que eu não posso deixar de falar do Clube CDC, pai. Hein, papá? Bota aqui na tela para o povo ver o nosso clube de network, onde empresários se encontram, aqueles empresários que valorizam o tempo. Nós entendemos que o tempo é o nosso principal ativo. E é o que a gente realmente não consegue, meu irmão, voltar.
recuperar. Então, a gente é muito responsável com os eventos que nós fazemos, com os encontros que nós temos, somos muito chatos com o horário, porque a gente sabe o poder disso. Exato. E o Clube CDC é esse clube, diferente de tudo que você já viu, né? A Tabata virou membro recentemente do clube. Imagine, minha sócia não ser membro do Clube CDC. Eu falo, não, vai ter que tomar um tapa na cara. Virou membro do Clube CDC. Então, seja muito bem-vindo ao Clube CDC, minha preta. E com certeza, esse clube aqui está transformando muitas pessoas, né, principalmente nos seus negócios. Só que para poder mudar nos seus negócios, tem que mudar o quê? A pessoa. A pessoa. Né? Porque as empresas são construídas, são direcionadas, né? São geridas por pessoas. Então tem que mudar primeiro o quê? A mente, né, de quem está por trás disso tudo. Perfeito. Vou deixar mais 2 tapas na cara aqui, Oxe, reforçando o que você Deixa. falou. Entenda uma coisa, o seu jogo só muda quando você entende verdadeiramente que a vida é injusta. Enquanto você para de ver ela de outra forma, então a vida não continua pra você. A vida é injusta, aceite isso que dói menos. Agora tem outra questão que fala assim, ó. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Então assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é Bíblia. Então não é só as coisas boas. Não fala lá só as coisas boas, só as coisas que te agradam, só as coisas que te fazem bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se diz que todas as coisas, até a cagada que vocês fez, até as coisas, exato, até as coisas erradas que você levou, até as outras coisas erradas que as pessoas fizeram sobre você, se você tem um propósito certo, uma visão real daquilo que você procura e da onde você quer chegar, não tem como dar errado. Só aceite que a vida é injusta. Não significa que você não vá colher, porque a lei da plantação ela é bíblica completamente. Plantou, meu amigo, colheu. Não adianta querer plantar banana e colher maçã, que não vai ter isso. A gente é uma plantação. O que você tem plantado? Então, seja justo com você mesmo, porque mesmo a vida sendo injusta, a lei da plantação não falha. Eita, tome. Então aí, ó, clica aí em algum lugar, vai aparecer o QR Code para você aí do Clube CDC. Se conecte agora, siga lá no Instagram também, né? Entre em contato para você fazer parte. Deixa eu ver se dia 27 de maio. Né, tá chegando, tá pertinho. Tá pertinho. A gente vai ter um jantar em Alphaville, né? Só de empresários. Só empresário. Ah, não sou empresário, quero ser. Beleza, você vai ser muito bem-vindo também. Né? Eu tô querendo conhecer pessoas e ir para um ambiente realmente transformador, que eu possa mudar a minha ambiência e, consequentemente, mudar a minha frequência e conhecer pessoas para expandir meus negócios, procurar um sócio, por que não? É o lugar certo, então, nosso jantar de conexões de negócios, né, no dia 27 de maio. Quero ver você lá. Né, minha preta, você que já tá lá com você, não precisa nem dizer. Gente, deixa eu falar como é que eu entrei antes. Eu fazia negócio com todo mundo antes de estar dentro do clube, porque eu tinha uma empresa chamada Asher, onde eu cuidava dos eventos do Rodrigo, fazendo staffs, cuidando dos coffee breaks, fazendo jantares. E aí eu já fazia network com todo mundo antes de estar dentro e já fechava negócio com todo mundo. Aí o Rodrigo foi pro Thomas, né, que era o sócio dele na época, falou assim, e aí, Tominhas, eu chamo ela. Thomas, você tá demorando pra chamar ela, a menina é muito pra frente. E é sobre isso, o que você tem feito? E aí é uma das histórias que vai ter dentro do Eu e Minha Boca Grande. E falando da Boca Grande, então bora pra... Eu gosto de polêmica. Traz aí essa... Eu vi um vídeo esses dias que eu achei muito interessante, de um podcast, que se o nome do cara agora, foi no Ironberg lá, eu vi o podcast, um corte, e o cara falando do povo de Alphaville, né? Porque a gente ouve falar de Alphaville e fica todo mundo, meu Deus do céu, eu tenho que ir pra Alphaville, Deus mandou ir pra Alphaville, não sei o quê, bababá. E eu falo, pô, beleza, massa. Realmente aqui é uma terra de prosperidade, né? Mas também onde tem muita promessa de prosperidade, tem muita promessa o quê? De bandidagem mesmo, de vagabundagem e tal. Então, como a gente compactua na mesma visão, né? Fala um pouquinho aí dessa o que é que você enxerga dessas promessas, Alphaville acontece, então fala aí, porque meu irmão... Bom, eu já fiz um podcast falando disso, né? Foi mesmo? Então pronto. Então solta o verbo aqui, ó. Eu falo dos dublês de rico. Gente, o negócio existem os ricos e os dublês de rico, gente. Top. Né? A maioria do que vivencia ali é dublê. Existem muitos empresários bons, de negócios de verdade. Muitos. Mas existem muita gente que veio com promessas ou com alguma coisa de que ia acontecer e não deu certo e não soube sair desse correr atrás do rabo. Gente, não tem problema nenhum subir e descer da vida. Agora, você querer manter um padrão inexistente para a tua vida, é lógico que vai te levar à quebra. E parece que as pessoas não têm essa visão, né? Igual eu. Por que eu entreguei a pousada? Porque eu tava vendo uma ambiência que eu tava pagando sozinha.
Né? E eu tive várias pessoas que saíram me devendo, saíram com problematização, não vou nem falar o local das pessoas, mas por quê? Porque eu quis sair do Alphaville, levar para um lugar melhor, mas a pessoa não tinha nem para ficar em outro lugar. Então a pessoa não tinha nem condições de ficar aqui, foram todos embora. E aí eu entendo, as pessoas que vêm sem propósito, sem visão, sem estrutura, elas quebram. Gente, processo é uma coisa. Você ter que se humilhar, ter que passar fome, ter que passar necessidade é outra completamente diferente. Não significa que isso não aconteça no percurso da vida, porque acontece às vezes. Sim. E tá tudo ok se acontecer. Agora, fingir ser o que você não é. Fingir possuir o que você não tem, igual. Eu tive que vender meu carro, que eu amava, você sabe melhor do que ninguém diz, que eu ainda fazia muito dinheiro com ele também, porque, gente, não tem problema nenhum de trabalhar. Quantas vezes você não viu eu saindo de motorista de aplicativo para fazer dinheiro extra? Eu tenho zero problematização com isso, gente, para trabalho. Só que as pessoas, elas têm vergonha de não ter e querem vender o que não são para quem não tem comprar o que elas não precisam. Olha que loucura. Muito louco, né? E aí eu vivenciei isso muito de perto. E vivenciando isso, eu vi muita estrutura ali errada. Falei, opa, e aí eu comecei aonde eu quero me conectar, com quem verdadeiramente eu quero estar e o que realmente eu quero viver. E eu ainda vejo muita gente correndo atrás do rabo ali. Como eu corri o ano passado inteiro, gente. Eu não tô me eximindo também da minha responsabilidade. Eu quis ficar, eu quis ajudar, mas aí eu tive que tirar a mão e falar, agora eu vou cuidar da minha vida. Lasque-se quem lascar, porque senão eu vou junto com todo mundo. Sabe assim, o arquétipo da Mulher Maravilha, que quer salvar o mundo e se lasca junto, eu tive. E aí eu queria salvar todo mundo, queria ser salvadora da pátria, mulher que foi injustiçada a vida inteira. E não, chega. Chegou, eu fui injustiçada, beleza, a vida é injusta mesmo, aceitei que dói menos, por isso que eu falei pra vocês. Aceita que dói menos, levei isso pra minha vida e comecei a me reconfigurar e retratar tudo da minha vida. E quando eu resolvi soltar, diminuir meu custo de vida, gente, hoje eu divido uma casa com 3 meninas. E tá tudo ok. Moro em Barueri, não moro no Alphaville, não tenho essa necessidade de ir ao Alphaville. Quero, em breve, futuramente, meu sonho. Mas quando for a minha realidade. Uma coisa é quando é a sua realidade, uma coisa é quando você quer fingir ser algo para alguém ter algo que você não precisa, para alguém que não precisa saber o que você tem ou deixa de ter. E aí é onde você começa a se conectar com as pessoas de verdade. Quantas pessoas a gente não foi igual? O CDC, pessoal, levou a gente no mercado de opiniões. Você que quer entrar para o CDC, você tem alguns brindes ali muito legais. E aí, levou a gente para o mercado de opiniões. E dentro deles, eu conheci vários empresários verdadeiramente de alto padrões e que comandam o jogo do estado de São Paulo e do Brasil. Porque uma fala deles modifica ou não a estrutura do que está acontecendo. E as pessoas ainda não entenderam isso. Qual é o ambiente que você quer estar? Nenhum que fala ser o que não é, ou num ambiente que verdadeiramente modifica o jogo e que você pode sentar na mesa e ser a próxima junto deles? Ali minha chave virou. Ali eu entendi o que eu estava fazendo. Falei, opa, tá na hora de eu estruturar toda a minha rota. Tá na hora de estruturação. Vou errar ainda? Muito, gente. É estruturação. Eu vou errando no meio do caminho. Vocês vão ver eu brincando. Vocês vão ver me posicionando. Vocês vão ver mais brava. Vocês vão ver ponderada. E é normal. Isso são reajustes de vida. E as pessoas ainda não entendem sobre reajustes. Né? Eu estou num momento extremamente acolhido agora. Não estou saindo, não estou fazendo nada, não estou indo para lugar nenhum. Todo mundo fica, Tabata, você está depressiva? Não, gente, eu estou num momento de recolha, de análise, de desenvolvimento. Eu estou fazendo toda a cultura da empresa Vital Joy. Eu tenho visão da Vital Joy na Europa. Top. Então eu estou estruturando ela, conhecendo caminhos, desenvolvendo para a gente poder, que inclusive se alguém que estiver vendo, que estiver no consulado, pode me chamar. A gente pode fechar uma parceria boa. E aí, o meu intuito é esse, eu quero entrar dentro da Europa com a Vital Joy. Por que a Europa, Tabata? Porque é um dos maiores índices de gordura. Se eu entro lá e o negócio estoura lá, para estourar para o Brasil, gente, e pro restante do mundo é um pulo, entendem isso? Visão, estrutura, estudo e neurociência. O que eu vou trazer? Como que eu vou desenvolver? De que forma que eu vou? Eu não vou apresentar minha empresa de qualquer jeito. Eu estou fazendo a cultura dela. Eu estou trazendo todo o âmbito empresarial. Por enquanto, eu sou uma meia ainda. O que você fez na sua vida é algo que as pessoas não têm a coragem de fazer, que é fazer um downsize na sua vida, né? Que precisa ser feito não só na vida empresarial, mas na vida pessoal, para poder você justamente voltar a crescer. Quem fez isso foi Elon Musk, pô. As pessoas só vem o lado glamouroso da parada e do lado bilionário da parada. Mas Elon Musk, né, pegou toda... Ah, beleza, foram milhões, né, de dólares em investimento. Bilhões foi. Arriscou alto, arriscou. Mas ele chegou a dormir no sofá dos amigos, pô. E sendo milionário, bilionário, pô. Entende? Porque ele fez um downsize e apostou tudo na empresa.
E todo mundo dizia que era o quê? Maluco. Maluco. E eu Alucinado. Não, Eu normal. ouço E você vai ouvir, Eu fia. ouço isso das Você meninas vai que eu moro, ouvir. porque assim, às vezes ela fala assim, tá, você não vai fazer compra junto com a gente? Eu falei, não, gente, essa semana eu prefiro não comer, eu compro só a cartelinha de ovo, vai no ovo. Gente, não é problema isso. Eu prefiro investir na minha empresa, na toa que eu criei mais 4 produtos. E isso que você fez, querendo ou não, quando eu vim pra cá, pra Alphaville também, na primeira semana já queriam alugar uma casa e eu ser um dos 5 ou 6 para poder dividir a casa, para alugar uma mansão em Alphaville, não sei o que, aquela coisa. Eu falei, isso é a primeira que eu não conheço ninguém. Segundo, meu irmão, é para poder mostrar uma parada que justamente não tem uma condição ainda de ter, tô fora. Prefiro pagar, como eu fiquei 1 ano e 10 meses morando no kitnet, porque agora eu moro no loft. Como é? Pobre mora em kitnet, rico mora em loft. Fiquei sabendo disso, ouvi isso, falei, porra, que sacanagem do caralho, beleza. Então agora eu moro em loft, né? Mas quando eu tava, né, começando essa minha jornada, eu tava no kitnet que não tinha nem janela, pô. Então, mas eu precisei passar por esse processo, sou grato pra cacete, não me arrependo nem um pouco, mas é aquilo. As pessoas querem demonstrar o que não são ainda. É isso. Né? Não quer dizer que você não vai usar coisas boas, não vai frequentar lugares bons, nada disso. Pelo contrário. Eu, mesmo morando onde eu estava morando, né, eu frequentava ambientes que eu pagava 1.500 conto no jantar, 2.000 conto no jantar. Você olha assim, Rodrigo, pai, era mais caro. O jantar que eu participava uma vez no mês era mais caro do que o meu aluguel. Onde eu morava. Sacou? Por quê? Porque eu entendia que, meu irmão, onde eu moro, ninguém precisa saber onde eu moro, não. Precisa saber onde eu quero chegar. Exato. E como eu vou chegar. Acabou. É. Esse é o segredo. E aí sim, quando você chegou lá, que foi o que eu fiz. Hoje no meu loft, né, no meu apartamento mais top, que meu apartamento é completamente diferente. 14º andar e tal, pô, minha visão é uma delícia. Um varandão massa. Aí sim eu quis mostrar às pessoas onde eu estava, né? E aonde eu estou, né? Eu não vou nem mostrar ainda para onde eu vou, porque os abutres não ficarem de olho ali e jogar negatividade. Mas eu sei que eu vou chegar em lugares ainda grandiosos. Mas eu quis trazer esse comparativo para as pessoas olharem e falar, cara, eu também posso. É possível, porque minha história demonstra muito isso. Eu não sou aquele cara que esconde o passado, pelo contrário. Né? Eu acho que ele tem que ser mostrado sim, se você olhar e falar, cara, se aquela pessoa, que é o seu caso, porra, eu saí da anorexia, fui obesa e consegui conquistar o corpo sem milagre, sem cirurgia, sem porra nenhuma, apenas o que? Com o conhecimento, com a alimentação. Você conseguiu fazer isso. Mas se deixar aqui, eu vou começar a dar palestra, vai dar merda. Então deixa eu chegar, porque já tá chegando já nos finalmente, e vocês sabem que eu sou chato com o horário. E minha preta, eu quero muito te agradecer. E antes de a gente fechar, eu quero que você deixe o seu recado final antes da minha pegadinha final, que eu faço aqui no meu quadro, pegadinha do papá. Então, a gente vai criar um nome para esse quadro ainda. Então, olhe para sua câmera ali, para o povo te olhar e o que você quiser botar. Imagine que sua mensagem vai estar aí para a eternidade, porque realmente vai estar para a eternidade. Perfeito. Né? E o que você quer deixar para as pessoas. Eu quero que vocês cuidem do corpo, eu quero que vocês cuidem da alma e eu quero que vocês cuidem do espírito. E tendo essa triagem perfeita junto de vocês, não tenham dúvida que tudo pode entrar no eixo. Você pode ter sido vista como louca, você pode estar num momento disfuncional da tua vida, da tua família, da tua estrutura. Mas o teu momento não define o seu fim. Quem define o seu fim é você e a palavra que Deus tem sobre a sua vida. Então procure saber a palavra dele sobre você e o que você verdadeiramente quer para poder crescer e desenvolver. E nisso a gente pode te ajudar. Eita, toma, receba, massa. E agora, para fechar o quadro, pegadinha do papá, ou não, né? Eu vou te falar algumas palavras ou frases aqui, você só pode responder com uma palavra. Perfeito. Não tem nada, por mais que eu esteja aqui com o computador, vendo o chat aqui da galera, mas eu não tô com as palavras aqui, vai vindo na cabeça. Perfeito. Então, vamos lá. Família. Amor. Legal. Deus. Tudo. Todo mundo só responde tudo, né, rapaz? Eu vou achar uma abençoada que vai responder alguma outra parada ainda, mas vamos lá. Mas muito bom, tudo. Alphaville. Dá pra melhorar. Uma palavra. Melhora. Eu não podia perder a piada, nunca. Livro. Legado. Obesidade. Doença. Bacana. Dinheiro. Consequência. Legal. Propósito. Vida. Bacana. Baiano. Retado. Gostei. Meu povo, deixa eu agradecer a você que está nos acompanhando. Não deixe de deixar o seu comentário, sua inscrição, se inscreva, segue a Tabata para você não morrer amanhã, se inscreva para você não morrer amanhã também aqui. Deixa eu falar no meu nosso Instagram, canal. né? Tabata Vai Palmieri. estar aqui em algum lugar na tela, vai E aparecendo Vital aí. Joy Suplemento. E vai estar também aqui na descrição. Então segue lá, Vital Joy, a Tabata, para você não morrer amanhã. Se você é novo aqui, nunca me viu, nunca viu a Tabata, me siga também.
porque praga de baia não pega, meu. Minha preta, tamo junto. Gratidão, que Deus abençoe. Né? Uma excelente semana pra vocês. Segunda-feira que vem tem mais. Né? Fala Papá Podcast aqui. Tamo junto. Bora. Já é. Já é. Show!